Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer o terceiro vídeo de hoje, do resumo que estamos trazendo hoje em vídeo, sobre o tema que enviamos hoje pela escola online, pelos grupos de WhatsApp que estão conosco. Dezenas de grupos de WhatsApp conosco, dentro e fora do Brasil. Hoje, dia 6 de dezembro de 2024, sexta-feira. Então nós enviamos pela madrugada o tema Muitos são chamados e poucos são escolhidos. No subtema, estudamos a chamada de Judas, um dos 12 discípulos de Jesus. Então, já falamos muito sobre ele lá na escola em áudio. Hoje, 80 minutos em áudio. Todo dia, faz 5 anos que estamos aqui nesse mesmo horário. Aliás, muito mais de 5 anos. Nós temos hoje aqui mais de 600 vídeos nessa plataforma. Tá bom? Basta você acessar ela e nela mesmo você vai encontrar mais 3 plataformas, tudo desse ministério, e cada uma delas tem mais de 100 vídeos, e a maioria é só ensino. Por favor, pegue e vamos estudar a Bíblia, que a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Então hoje estamos chamando, nesse terceiro vídeo, para completar algo sobre a chamada de Judas, de João 6,70, onde Jesus disse: eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Então, irmãos, como a gente já leu o texto lá, nós não vamos ler aqui. Já lemos os 2 vídeos que já estão aqui na plataforma, já enviamos hoje. Peço que você pegue, envie para alguém, e lá, então, Jesus está reunindo com os discípulos, e ele decide dizer isso para os 12 apóstolos, 12 discípulos. Eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é o diabo. Então, irmãos, se naquela época Jesus estava dizendo isso, imagine hoje, com tanta mudança de doutrina em certos tipos de igreja, hoje com tanto tipo de comportamento anticristão que tem nos membros de certas igrejas e em púlpitos, em lideranças de igrejas. Será que Jesus está vendo alguém com o comportamento de Judas hoje? Claro! Para isso a gente está alertando: qual? Não seja igual Judas. Um dos problemas de Judas, que a gente não falou hoje nos 2 vídeos que já enviamos, está em Lucas 22, no verso 3, diz: acabou a ceia, entrou Satanás em Judas. Irmão, como é que pode um obreiro de Deus, os 12 homens que começaram o cristianismo, antes deles não havia outro, começou com todos esses 12, no meio de um deles, Satanás entrou nele. Irmão, por que você acha que isso aconteceu? O que a Bíblia diz sobre isso? Bem, o diabo só pode entrar em alguém quando a casa está vazia, porque nós somos comparados, biblicamente, com o templo do Espírito Santo, que é o corpo, o coração da gente. 1 Coríntios 6, 3:16. O corpo é o templo, morada do Espírito Santo. E quando Deus não está lá, quem está lá quem? É o diabo. Como Jesus disse em Mateus 12, 43 a 45. Quando Deus não habita ali, o diabo vem, traz mais 7 demônios, habitam ali, os atos dessa pessoa ficam pior do que antes. Então, Judas era um homem que andava com Jesus e não tinha Jesus. Ele não tinha o Espírito Santo.
Porque Deus não vai habitar no coração de um ladrão, que você já estudou lá, de João 12,6, já explicamos aqui que João escreve que Judas era ladrão. Deus não vai habitar dentro de um traidor. Judas andava com Jesus, mas havia tentando traí-lo, e traiu, e vendeu ele, e ganhou dinheiro com a morte de Jesus. Então o Espírito Santo não vai habitar numa pessoa dessa. Romanos 12, no verso 9, diz que, estou aceno ali porque alguém abriu ali a porta. Então em Romanos 12, no verso 9, diz: quem anda na carne não tem o Espírito Santo, e quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. O que é carne? Eu que mando em mim, é do meu jeito, eu não mudo, não me arrependo, pode pregar o que pregar, não me interessa. E tem gente assim nas igrejas, como Judas, andava na carne, pregava, orava, fazia isso, fazia aquilo, mas na carne, sem Deus. Quem estava nele? O diabo. Então presta atenção, irmãos, todas as ações de Judas era o diabo tentando usar ele para a destruição do cristianismo, para que nunca mais houvesse cristão. Mas o primeiro projeto foi contra Judas, que quando o diabo fica numa pessoa e não sai nunca mais, e a pessoa morre como o diabo, ele vai para onde? Vai para a casa de Deus, para o céu? Não! O diabo vai levar para a casa dele, lá do Apocalipse 20:10, onde o diabo vai morar para sempre. Lá ele vai morar com Satanás para sempre, no lago de fogo, no sofrimento eterno. Nós até escrevemos um livro que a Convenção Geral das Assembleias de Deus publicou para nós há cerca de 15 anos atrás, chamado A Verdade sobre o Inferno. O pastor Joacir Almeida Costa, que assina esse livro, presidente geral da Convenção Geral das Assembleias de Deus, daqui do Maranhão, da ECA, que agora é outro, de 4 em 4 anos mudam o pastor presidente da convenção. Então, ele vendo que esse livro é bom para fazer discípulos com respeito ao ensino da vida depois da morte, o céu ou no inferno, ele indicou esse livro, ele mesmo produziu esse livro, a Convenção Geral que publicou esse livro, porque sabe que muitos da igreja vão ser igual Judas, de Mateus 25:30, que é um servo que não serve para nada, só serve para ser lançado nas trevas exteriores. Por isso a gente tem que avisar, como Jesus avisou Judas várias vezes, e Judas decidiu ser alguém que não queria as coisas de Deus nele, para sempre, e morreu assim. Atitude de Judas. Aqui, ó, em Atos 1:25, diz que Judas se desviou do ministério. Olha essa palavra, se desviou do ministério. Ali, quando Pedro está pregando, dizendo isso, falando que Judas se desviou do seu ministério, Judas já tinha morrido. Você imaginou, irmão, tanta gente morre por aí nas igrejas, pregando, liderando, e para o homem ele morre como homem de Deus, mas às vezes para Deus morreu desviado do ministério, porque estava fazendo ações de Judas, se enriquecendo com o dinheiro dos outros, que ele era um ladrão, traidor, viu? E fazendo um monte de ações diabólicas, deixando o diabo usar ele. Aí, quando morre, muito diz, era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Já imaginou se morrer desse jeito, como Judas, desviado do ministério? Qual o perigo de desviar do ministério? 1 Timóteo 5,15 diz, o desviado está seguindo Satanás. Então, irmão, às vezes, muito de nós está como Judas, dentro da igreja, desviado. Basta ter ações de ímpio dentro da igreja, não se reconciliar nunca. Toda vez que Deus fala
continua sendo como Judas, está desviado. Se morrer ali do acidente de carro, bala perdida, está desviado. Multidões morrem todo dia desviado, meu irmão. E às vezes traz o caixão para dentro da igreja, como aqui nós já fomos. Essa semana mesmo eu fui participar em outra igreja ali, de um velório. E se aquela pessoa morreu bem com Deus, amém. E se não? A gente tem que pregar para avisar que ninguém com o comportamento de Judas, que se desviou do ministério, pode dizer que vai para o céu. Então tenha cuidado, porque esse perigo também existe. O que é ministério, irmão? É a obra que Deus deu para você fazer para Ele. Muitos de nós receberam coisas de Deus, dons, como Judas recebeu dons. Está lá em Mateus 10. Vamos estudar isso amanhã. No tema de amanhã, a chamada para expulsar demônio, curar enfermo. Que é perigosa essa chamada. Perigosa. Porque o mundo vê pessoas que fazem isso e pensa que isso é sinal de santidade, de salvação, de quem está sendo usado. Não, porque no terreiro de macumba, macumbeiro também faz. Lá eles falam em língua. No terreiro de macumba eles curam, eles profetizam. O macumbeiro se veste de branco na hora lá do seu ritual de macumbaria. Então tem muita aparência, quer dizer, pode sim também acontecer no cristianismo. Por isso Jesus disse, naquele dia muitos me dirão, preguei no teu nome. Ele disse, não te conheço, aparta-te de mim. Mateus 7, 23. Então isso é cuidado. Então Judas estava no ministério, desviado do ministério. Cuidado você aí, foi chamado para ser usado, muito trabalho para ser feito, tem multidão de gente perdida. Deus quer alcançar essas pessoas através de você. Deus quer usar você para essas pessoas. Mas tu foi igual Judas, muita gente vai morrer por tua causa, porque você não vai estar lá pelo cuidado pelos outros, pelo amor pelos outros. Porque quando a gente está desviado, é o diabo que está usando a gente. E aí, como que você vai ter amor pelo próximo? Como você que vai fazer alguma coisa por amor, separando o tempo, separando o teu tudo para ajudar o povo, dividindo o tempo? Não é para cuidar só de casa, só de marido, esposa, filho, trabalho secular. Não, tem que ter um tempo de amor, de exclusividade. Ou então está desviado do ministério, porque essas coisas Deus requer para os ministros. Glória a Deus. Outra coisa, em Atos 1, 25, Pedro disse que o Judas morreu e foi para o seu próprio lugar. Olha essa expressão, para ir para o seu próprio lugar. Atos 1, 25. Então olha aí o que Pedro está avisando, que Judas escolheu viver como Judas, ou melhor, um traidor, um ladrão, um endemoniado, e foi para o seu próprio lugar. Qual é o lugar? É a vida eterna que ele está falando. É o que acontece depois da morte. Mateus 25, 46. Jesus disse, uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então cuidado você que está procurando viver como Judas, porque você está cavando um buraco para você ir para onde? Para o próprio lugar. Como Jesus dizia dos fariseus. Em Mateus 23, 15, ele dizia, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer alguém se converter à religião de vocês, e quando conseguem, fazem desta pessoa filho do inferno 2 vezes mais do que vocês, condutores cegos. Aí tem 2 expressões: o lugar para onde vão aqueles que seguem pessoas igual Judas, igual também os fariseus da época de Jesus, que a religião só servia
para levar para o inferno e nunca para o céu. Mateus 23:15. Por isso Cristo teve que vir para a terra. Por isso ele enviou pregadores para pregar uma mensagem que ninguém pregava na época, que os fariseus nunca pregavam. Mas qual é o lugar? O inferno. Querido, o que Deus está dizendo? Que tem 2 eternidades depois da morte. Se eu vivo como Judas, mesmo que eu diga vamos para o céu, mas se eu morrer hoje, ó, fogo. Mateus 25:30. Cuidado com isso, meu amado irmão. Então, aqui também, o que nós vamos ver sobre Judas é que o que aconteceu com ele quando Jesus foi preso por causa dele, ele que arrumou toda aquela molecagem para prender Jesus, que biblicamente falando, como você já viu, tudo aquilo era a escritura para se cumprir, ou melhor, o Antigo Testamento, profetas já haviam sido usados por Deus e deixaram escrito que tudo aquilo tinha que acontecer, não podia ser diferente, não porque Deus queria que fosse assim, mas porque antes que o mundo existisse, Deus já sabia que havia pessoas que iam recusar tudo que Jesus veio trazer para elas, essas pessoas. Então os profetas avisaram que ele ia ser perseguido, Cristo, traído, mas que no terceiro dia ele ia ressuscitar, ia mostrar quem ele era, Deus que se transforma num homem para vir morar no meio dos homens. Mas olha aqui, ó, em Mateus 27:4, depois que Jesus é preso e que ele agora está decretada a prisão de morte, que o Pilatos, que governava o povo da época, que decretou a crucificação de Jesus, e o povo disse: crucifica-o. Aqui diz que Judas disse: eu pequei contra o sangue inocente. Qual deveria ser, pelo menos ali naquela hora, a atitude de Judas, irmão? Já que até na morte Deus espera. Ah, um carro me bateu, eu peguei um tiro agorinha, mas estou desviado como estava Judas, vou mesmo me reconciliar agora. Deus aceita, se for de coração, você vai para o céu. Que era o que Judas tinha feito, mas não foi exatamente o que a Bíblia diz que ele fez. Aqui diz: eu pequei contra sangue inocente. Agora me diga, será que você acha que Judas não sabia antes que Jesus era inocente? Que Jesus pregava que ninguém pregava? Que o comportamento de Jesus era totalmente contra qualquer comportamento de líder de religião da época? Ele era santo em tudo. Não tinha um tipo de pecado que alguém pudesse apontar. Como ele disse em João 8:1 em diante: atira a primeira pedra que não tem pecado. Porque Israel estava cheio de pecado, mas ele não tinha. Hebreus 4:15 diz: em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Cristo. Então, antes ele já sabia o problema, que o dinheiro, a vontade de ganhar o dinheiro, que ofereceram 30 moedas, que na época não era pouco. A Bíblia diz que com esse dinheiro eles compraram um campo, uma propriedade chamado Aceldama, campo de sangue. Então não era um salário mínimo de R$1.200 como é hoje. Não, era no mínimo 10 mil, 20 mil ou mais que deram para ele, porque deu para comprar um campo, uma propriedade. Bem, então ele diz: pequei contra sangue inocente. Então ali ele tem uma reflexão, uma caída em si rápida. Mas o diabo, irmão, ele é estrategista. Como Judas estava endemoniado, né? Disse
Lucas 22:3, o diabo estava dentro dele, mas em algum momento ele teve essa lucidez: pequei contra sangue inocente. Então, o diabo não deixou ele continuar a tarefa de o quê? Continuar aceitando que ele foi um traidor, que ele errou e que ele devia se converter a partir dali, se arrepender e mudar e se encaixar, e Deus perdoaria Judas. Nunca na Bíblia teria nenhuma palavra contra Judas, só teria o testemunho, como teve de Davi, que errou tantas vezes, Moisés errou tantas vezes, muitos outros homens de Deus erraram, Abraão errou tantas vezes. Por exemplo, foi agarrar-se com uma mulher que era escrava dele, nasceu um filho chamado Ismael, que até hoje o mundo está sendo perturbado por causa desse Ismael, até hoje, que nasceu o islamismo, onde hoje, por exemplo, o Hamas, que persegue Israel, se veste de bomba, matou mais de 1000 pessoas em Israel numa festa, criança, jovem, velho, meteu bala, bomba, porque eles dizem que são muçulmanos, porque vieram de Ismael. O Islã, o Alcorão, que a Bíblia deles diz que eles vieram de Ismael, de Abraão. Então olha só, está no Alcorão isso. Então, mesmo Abraão tendo feito isso, Abraão tem um testemunho que Deus deu no Novo Testamento, de um excelente homem de Deus, porque Deus o que fez? Perdoou ele. Deus podia perdoar Judas também, não há pecado nenhum que Deus não perdoe, a não ser 2, só tem 2 pecados que Deus não perdoa. Um, irmão, chama-se blasfêmia contra o Espírito Santo, que vamos ler já já. O outro é quando eu não me arrependo, porque aqui diz que ele estava arrependido, ó. Aqui diz que ele estava arrependido, Mateus 27:4, ele se arrependeu, pode ler lá. Só que depois de arrependido, diz a Bíblia, no verso 5, ele foi se enforcar. Então, para mim hoje, o que significa isso? Se fosse eu, que eu cometi um pecado gravíssimo na minha relação com Deus, e depois vou me enforcar, é porque o diabo está dizendo que nada, não tem problema, morre, te mata, porque não vai acontecer nada depois da morte. Você é um discípulo, um homem de Deus, você pregou muito, você ganhou almas para Deus, agora te enforca, porque o povo vai saber que foi tu, teu nome vai ficar por aí como traíra, que tem um peixe aqui no Nordeste chamado traíra, que ele come carne, ele é predador de outro peixe, que ele só come se for carne de peixe. Então, o Judas foi um traíra, um alimentador da carne, viveu sempre na carne, nunca se libertou da carne, como tem multidão de gente nas igrejas que não quer deixar de ser um traíra, matador de gente. Seu testemunho serve para o ridículo para os outros, muita gente morre por causa dele. Ele está se alimentando de carne no espiritual, o diabo se alimenta através dele, para levar outros para o escândalo, para o abismo, para a droga, para a prostituição. Crente e desviado que convida o outro para beber cachaça, bota a roupa depravada e ainda dá conselho do outro. Você é um traíra, traidor do cristianismo. Ponto. Então o diabo não deixou ele se arrepender, ele foi se enforcar. Então, irmão, ele se enforcou, ele se matou. Hoje nós temos multidões, irmão, de casos que estão acontecendo aí, que a gente vê no YouTube. Tem um vídeo no YouTube aí, irmão, que um pastor acaba de pregar na sua própria igreja. Aí ele entra num quarto como se fosse assim. Ó, bem aqui tem uma escadaria, tem um ambiente para cá para baixo.
mais ou menos assim lá na igreja, onde a gente vê o vídeo que eu vou falar. Tem um quarto, depois do púlpito ele entra. Lá já tinha uma corda armada, ou então ele botou naquela hora, eu não sei. E ele se enforca, depois do culto, depois dele pregar, dele cantar, dele orar com os irmãos. Ele se enforcou. Quer dizer, devia ter tido um problema muito grande, que o diabo está dizendo hoje para os médicos que é depressão. Irmão, os problemas que eu já passei na minha vida, eu já podia ter me enforcado 1000 vezes, de tanto problema que eu já tive. Quando você sabe, existe o lago de fogo, Apocalipse 20:10, onde qualquer sofrimento daqui da terra, lá é pior, trilhões de vezes, lá é fogo para sempre, grito para sempre, arrependimento para sempre, não tem mais volta, sofrimento eterno, Apocalipse 20:10. Então você vai ver que qualquer problema aqui você tem que enfrentar. Era o que Judas tinha feito. É que muito hoje, gente está morrendo, se matando, meu irmão. Tem pastor que bota aqui a arma e se atira, se mata, e dizendo é depressão, que eu cometi um problema muito sério, e não sei o que, não tem perdão, como de Judas, mas aquele é o diabo dizendo, te mata, porque o povo vai dizer isso de ti. Querido, no inferno é 1.000.000 de vezes pior. Quem morre sem Deus, do jeito de Judas, não tem perdão. Por isso está escrito aqui aos Hebreus, ó, o pecado que Deus não perdoa, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Está aqui, ó, Hebreus 6, 1 em diante. Diz, ó, eu vou ler desde o verso 4, diz, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original, se lê assim, Hebreus 6:4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, quer dizer, a palavra é a luz, Deus deu a palavra, Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para o teu caminho. Então você andou na palavra, ouviu, aí diz, ó, Hebreus 6:4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, quer dizer, aqueles dons, né, Judas expulsando demônio, curando enfermo, pregando, aí ele diz, ó, e provar o dom celestial, e se fizeram participante do Espírito Santo, quer dizer, ali o mover do Espírito Santo estava o tempo todo, usando Jesus, usando os outros discípulos, ele no meio, e ele deixando o diabo fazer uma bagunça na vida dele, mas estava no mover ali, né, com os discípulos quando iam junto, quando Jesus ia junto. Aí diz, ó, verso 6, e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro, quer dizer, tudo que Deus prometeu, isso aqui é teu, isso aqui é teu, no futuro, na vida eterna, é para ti, está aqui a promessa. Aí diz, e recaíram, verso 6, ó, recaíram quer dizer, voltar com um galho, de João 15, 1 ao 6, que é cortado porque está podre, que não serve, Jesus diz, está em mim, não dá fruto, vai ser cortado, lançado no fogo. É a mesma coisa aqui, para o cristianismo ele não prestava, ele prestava para si, para o diabo, o Judas, para Deus não, está lá e nunca prestou. Tem gente, irmão, que não dá fruto para Deus, ele dá só para ele, como Judas, o egoísta. Ele está recaído, ele está caído, um galho caído a vida inteira, um galho podre, de João 15, 1 em diante, caído, separado da árvore. Assim que tem multidão hoje nas igrejas, recaído. Aí diz, ó, recaíram, Hebreus 6:6, sejam outra vez renovados para arrependimento. Por quê? Porque tudo que Deus quer é um arrependimento, mesmo que eu esteja caído.
A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, Deus levanta ele. Mas Deus é porque vai falar, vai alertar, vai fazer, vai tentar chamar de volta por causa do amor, a misericórdia. Mas se eu disser, não quero ser Judas para sempre, quero ser ladrão, quero ser sem nenhum amor para com o meu próximo para sempre, você está recaído para sempre. Por isso ele está dizendo, não tem mais jeito. Por isso se as pessoas não se arrependem, porque elas assumem essa maldade, irmão, no púlpito de um monte de igreja. Hoje tem líderes que o comportamento deles é totalmente anticristão. E se Deus usar uma pessoa lá e dizer, Deus mandou eu te dizer isso, ele vai dizer, sai daqui, não venha mais. Quem é você? Eu sou o pastorzão. Toma o microfone dele, persegue ele, não deixa nunca mais ele vir na igreja e não se arrepende para ficar igual Judas. Tem muito. Por exemplo, aí no YouTube tem um testemunho do irmão pregando numa igreja grande, com um monte de pastor atrás, no púlpito, e ele diz para o presidente da igreja, Deus diz para ti não ir para a política, e ele era deputado federal. Te sai de política, Deus chamou você para cá, porque tem gente que Deus chamou para uma coisa e para outra. Aí ele aceitou, ali orou, foi lá, saiu da política. Por um tempo ficou fora da política. Depois sabe o que ele fez? Voltou, se candidatou de novo. E depois ele pega, tem tudo aí, o testemunho, se você quiser, entra no meu privado que eu te dou um vídeo para te assistir ao vivo, o pregador falando para ele, e alguém fez uma montagem e pegou o acidente que teve com ele depois, quando ele se candidatou para voltar a ser político de novo. O carro virou com ele, matou ele, perdeu a salvação. Porque, irmão, quando a gente não ouve, não vamos fazer igual Judas. Muitas vezes Jesus diz, tu vai me trair, rapaz. João 13, 18, um de vocês vai me trair. E ele podia dizer, sou eu, Senhor. Ele disse, sou eu, Senhor, sou eu. Mas não se arrependeu. Então cuidado, irmão. Às vezes você vai ouvir e vai fazer como muitos que estão por aí, quer viver como Judas. Ponto, eu paro aqui, tá bom? Cuidado, porque Deus não vai perdoar quem nunca se arrepende. Cuidado que às vezes você vai blasfemar do Espírito Santo. De Marcos 3, 28 e 29, que Jesus disse, tu não tem perdão. O que é blasfêmia? É quando Deus fala para você, o próprio Deus falando, e você diz, não é comigo, vou continuar como Judas. Você está dizendo que Deus está mentindo, que aquilo que está falando não é verdade, porque você quer continuar engordando o seu Judas. Não faça isso, meu irmão. Nunca deixe Deus ver que você cometeu esse pecado grande, que é blasfemar contra o Espírito. Ou melhor, Deus está falando, e tu diz, é o diabo, é a carne, mas não é Deus, porque eu vou ser como eu quero, porque eu sou homem de Deus, sou pregador. Cuidado para você não morrer como Judas. Vamos se reconciliar. Amanhã voltaremos, se Deus permitir, tá bom? Você acompanhe conosco a Escola Bíblica amanhã. Pega meu número, indique alguém para vir aprender, estudar conosco. Porque tem multidão dentro de igreja que Judas está pregando, ou Judas está com um membro de igreja, e você tem que orar para Deus usar você para alertar, sabendo que muitos deles não vão sair do velho homem, da carnalidade, da vida de traíra, alimentador de carne, que a Bíblia diz, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8, 5 ao 7, cuidado com isso. Então você quer estudar, traga um novo convertido, quer fazer uma pergunta, faça na Escola Bíblica em áudio, pelo zap, pega meu número, indique alguém, um novo convertido para estudar, você que está dentro do Brasil e fora do Brasil. Está aí meu número, 984904763, e o código do Maranhão 98. Se você está fora do Brasil, põe 55 antes, que
que é o Código do Brasil. Tá? Ore por mim, estou orando por você, nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Amém, 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 amém.